Vamos orar? Vamos. Quem pode orar para nós? Pai Celeste, obrigado, Senhor, pelo dia que está nos dando, por nossas vidas, por nossa saúde. E obrigado ao Pai por esse sol radiante também que nos ilumina, nos aquece. E agora por esses momentos, Senhor, que nós vamos estudar a Tua Palavra, esteja nos preparando, nos orientando, nos dando sabedoria, Senhor, e também a administração feita pelo pastor, Pai. Por isso nós nos colocamos em Tuas mãos e que nós possamos aprender mais sobre a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Chegou na hora também. Tá bom. Acabou de dar uma lei. Ele está liderando o movimento, mas ele está lá ali no. Eu consegui imprimir a ficha. Não tem problema, depois a gente imprime. Não, eu não consegui nem digitar. Foi agora que eu vi, cara. Tipo, Eu não preenchi a ficha, eu só mandei o resumo. Tá. Eu mandei o resumo direto sem salvar o cabeçalho. Houve um problema porque eu fui pra O primeiro não salvei o cabeçalho. Não, olha só. Não tem problema. É embaixo o cabeçalho, né? A primeira? Não, desconfigurou no meio. Meu também. Aí eu vi que o cabeçalho ficou na próxima página. Sim. Então eu vou. Porque assim, se você abre com o Office 2007, é um outro que abre com o Office 2010, muda a configuração. Então eu vou colocar ele porque eu queria colocar ele em PDF. Só que em PDF vocês não tem como preencher. Não. Aí vocês têm que imprimir para preencher. Então no Word eu vou tentar fazer no bloco de notas, porque aí fica mais fácil. É tranquilo, vocês só seguem o bloco de notas. É como o Word, só que ele é mais simples. Mais simples do que Digita tudo ou e depois até pelo corta e cola. WhatsApp. É mais fácil. Eu preciso até pelo WhatsApp também, mas porque ele fica assim, ó. Ele é pra ficar assim, ó. Não, que nem eu Aí falo. essa parte aqui tá caindo aqui embaixo. Ah, é só essa parte de cima, filho. Isso. Agora o mas restante daí a aqui o gente tema, tem- aqui o resumo, aqui era pra colocar as datas das leituras, o início quando você começou e terminou. Sim, Isso é bom. mas isso a gente faz, mano. No Word é só botar a ficha lá em cima. Então eu me pergunto, eu botei na ficha, mandei só o resumo todo. Segunda-feira eu boto ela na ficha. Então, você me mandou uma agora. Mas eu não mandei na ficha, eu mandei só o resumo. Tem problema. Mas se você me manda, eu copio direto e jogo dentro do meu. Tá, beleza. Tá? Não tem problema. Você vai evitar trabalho, né? Não, pra mim é tranquilo quanto a isso. Só que a Luciana era pra ter feito isso na quarta, porque eu tava em Juí. E aí eu mandei pelo e-mail, mandei pelo grupo, mas aí era pra ela imprimir e os O modelo modelos. de ficha vai ser sempre assim, né? Sempre Só isso. vai A mudar os única- tópicos. Isso, a única coisa que muda é os assuntos e o livro. Tá? E aqui o professor. Tá? É que dá pra nós deixar uma pronta e daí só muda os tópicos. Isso. Entendeu? É isso aí. Nem precisa mandar. Tá? Quanto a isso é tranquilo, tá bom? Outra coisa, deixa eu ver se eu acho aqui. Agora ninguém avisou, tem greve, Ó, não tem como vir. Todos fizeram as fichas de doutrina desse último? Esse eu não fiz. Esse último não? Então quem não fez, quem não fez pode passar e preencher nessa daqui depois durante a semana. Entra. Seja muito bem-vinda. Oi. Tá certo, eu não acho alguém. Não procurei. Se você puder, peça para os meninos do Recamp procurar naquele buraco da Eu já garagem. fiz, Sabe aquele buraco? Tá aberto. Se ele olhar do lado assim, vai ter uma lâmpada. Mas Ele ele bloqueia a lâmpada. Peça para ele dar uma olhadinha lá dentro. Deve estar fora. Eu tenho quase certeza que está fora. Três, quatro. Tá? Se não, vê no banheiro dos cadeirantes lá. Que eu tinha deixado um aqui que eu ganhei. Aonde? Tá muito bom. Tá bem resumido. Ele disse que era tipo escrever um versículo, né? Pra sustentar aquilo que tu disse, né? Tá, outra coisa, então seria a ficha de leitura, você deixou a ficha, por favor? A ficha de leitura, aquela análise, algumas pessoas se confundiram, tá? Eu pedi pro Eduardo, era o Eduardo, acho que o Eduardo, a Vânia e a Aline, que eu coloquei lá por bloco, vocês perceberam? Sim, Eu coloquei turma 1, Sim. turma 2, bloco tal e bloco tal.
né? Turma 1 faz tais atividades, turma 2 faz tais atividades. Depois embaixo eu acrescentei a questão de vocês darem uma posição sobre a questão de Isaías 45. Enviou mal, né? Isso, só dar uma posição sobre aquilo. Só que alguns não olharam o grupo que estava. E aí me mandaram fazendo sobre a certeza da salvação. Eu falei, peraí, olha lá no WhatsApp de novo, vocês vão ver que vocês vão defender a perda da salvação. Né? Então eu não sei como que vai ficar mais ou menos isso. Você mandou, Maurício? Mandei a perda. Tá aí, me dá aqui. Vão ficar sobre isso, O né? senhor é um E aí eu acho que a Vânia e a Aline, elas vão fazer. A Vânia pelo menos falou para mim, não, pastor, depois eu vou dar uma olhada então, porque elas fizeram legal, só que defendendo a certeza da salvação. E o Eduardo também, fez a questão da certeza da salvação, só que era para ele fazer sobre a perda da salvação. Se perder no voto. E aí ele me deu uma outra posição que eu não li ainda. Então isso a gente pode, eu vou dar uma analisada, e aí eu faço em particular só num tópico rapidamente, tá? Mas, esse daqui é o seu, né, Fabrício? Tá, legal. Olha só, vocês estão tendo dificuldades na questão do resumo ainda? Está tendo dificuldades? Alguma dificuldade de como fazer? Se precisa resumir melhor, fazer coisa mais sistemática não, mas sistematizada, né? O que vocês acham? Melhor evitar um pouco mais, tirar um pouco de assunto? Como vocês estão sentindo essa questão do resumo? Não, acho que tá bom. O problema é só ser adequado não a estudar, né? O maior problema é não deixar continuar. Acho que essa eu acho que é a maior tá bem tranquilo, mas se organizar para não deixar para a última hora. Isso. O que eu percebi eu vi pelo grupo logo que foi postado também. Isso. Não deixar para a última semana, senão Pelo não menos que eu li tudo hoje. Tá. Olha só. Uma das coisas é essa. A outra, não, deixa comigo. Depois então. Não, mas eu preciso dar uma olhada agora, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Outra coisa é a questão da leitura. Que a leitura, gente, é uma das coisas mais essenciais. A leitura. Porque nós, normalmente, não temos práticas de ler. Né? Não tem o hábito, a gente não sei, alguns têm de ler, né, assim, todo dia, sem ser a Bíblia, alguma outra coisa. A gente normalmente não tem muito esse hábito, mas é importante nós, aos poucos, irmos desenvolvendo o hábito e criando pontos de interrogação em nós mesmos. Por que disso, por que daquilo? Teve um texto aí que, dentro desse próprio livro, que o Eduardo teve dúvidas e eu fui pesquisar. Eu também tenho um texto ali que eu discordei do autor. É importante você pensar sobre. É importante pensar, porque com isso a gente também vai. Porque às vezes não está errado o que está lá, mas é a questão do entendimento de quem escreveu, do autor. Então a gente vai estudando e aperfeiçoando. Tá? A questão do texto de Isaías 45, o texto de Isaías 45 ele é só um chamariz para uma discussão. Só um chamariz para discussão. Porque na verdade ele não é. Toda a base dela não está em cima de Isaías 45, está em cima de outros textos. Né? E de contexto, de entendimento do contexto, daquilo que ele está dizendo. Vocês tiveram dificuldade? Chegaram a ler? Tiveram alguma dificuldade? A maior dificuldade é lançar na internet. Daí, meu Deus do céu. Eu acho que Por que eu tô cutucando vocês para procurar na internet? Tá louco. Porque na internet existe um mundo de interpretação. É verdade. Agora, qual é a certa? Essa é a chave do negócio. Às vezes você vai ver na internet só porcaria que tem lá. Daquilo lá falando. Um monte de baboseira. Né? Então, assim, o bom é que nesse mexer com os irmãos, se os irmãos precisarem de livros, é importante. Às vezes, Bíblia que tem rodapé embaixo, às vezes dá um comentário sobre aquele texto. Às vezes tem livros que você pega no comentário bíblico, uns grossão,
Vai lá, dá uma procurada, vê. Eu tenho aqui, se precisar de livros, algumas coisas, para vocês darem pelo menos uma pesquisada, para dizer, será que o que colocaram na internet realmente é aquilo? Porque às vezes dentro de um texto da internet, você lê, você tira tudo. Aí essa parte é o mais importante. Às vezes é só uma partezinha que é a verdade, o resto não se aproveita nada. A internet é um perigo, da mesma forma é uma grande ferramenta. A maioria daqueles blogs que eu acessei, a maioria deles, eles pegam um versículo e criam a tese em cima dele. Isso. Daí tu ligava com o outro que dava, eles sempre estão defendendo a opinião deles, se baseando não a verdade. Isso existe de duas formas. Existe uma exegese, tá? Existe uma exegese. Tá? O que é uma exegese? Tá? O que é uma exegese? Uma exegese é uma forma de tradução e interpretação do texto. Tá? Você vai ler o texto, vai estudar o contexto, entender qual foi o contexto da história, daquilo que estava acontecendo, e você vai pesquisar ou no hebraico, ou no grego, ou você vai procurar nos manuscritos mais aí próximos. Você vai tirar toda uma pesquisa dentro daquele versículo, vamos supor, de Isaías 45:7. E depois você vai dar uma interpretação daquele texto baseado nos originais, no contexto, baseado em tudo isso. Eu já vou trazer o açúcar? Pode deixar mesmo. Tá? Então, aí isso é uma exegese, tá? Que não é fácil de fazer. Não é fácil. Às vezes é o que os autores das Bíblias fazem também. Né? Eles pesquisam nos manuscritos antigos, em estudos, pesquisas, para ver tudo isso, para depois fazer uma interpretação melhor, mais próximas dos originais. Isso é uma exegese. A exegese é quando você pega o texto e você já dá aqui que você aperta. Tem um botãozinho disso. Uma exegese é quando você pega o texto fora de contexto e pega aquele texto e tira daquele contexto da história que está ali e dá uma interpretação, uma aplicação sua. Quer dizer, é um pensamento seu. Você pega um texto, tudo posso. Né? A Bíblia está dizendo que eu tudo posso. Posso todas as coisas. Né? Mas o texto está falando, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Quer dizer, eu não posso tudo. Tá? Então eu já aplico a isso, os caras. Tá? Então tem todo esse cuidado, tá certo? E isso é importante para nós não falarmos besteira muitas vezes, né? E vamos falar às vezes algumas coisas que realmente acabamos tendo alguns erros aí, mas tentamos estudar o melhor para diminuir essa questão dos erros, tá certo? Não sei se vocês não fizeram, mas quem sabe vocês fizeram, mas não escreveram, não passaram, mas só deram uma pesquisadinha em alguma coisa. O que vocês sentiram sobre perda de salvação e salvação? Vou dar uma discussãozinha lá em casa. Discussãozinha não, você fez de qual base? Perda ou salvação? Em salvação. Certeza da salvação. Certeza da salvação. Como que deu discussão? Se a Vânia também fez. Não, ela fez o outro, só que daí ela. No seguinte sentido, pastor, que ela. Não, que então se a pessoa. Se a pessoa se desvia de Deus e volta para o pecado depois de estar convertido, de fato ele nunca se converteu. Nesse ponto, entende? Eu disse, Vânia, mas existem pessoas, eu acho que não, porque daí, claro, ela concorda também que só Deus vai poder julgar o coração, né? Mas, né, sei lá, um pastor, por exemplo, que se converteu e tal, virou pastor, a pessoa estudou e tal, segue a Deus, daí depois cai no pecado. Esse cara nunca se converteu de verdade? Eu acho que não dá para afirmar isso com toda certeza, porque tem textos, estudos, né, na internet que chegam a essa conclusão. Não, se a pessoa então, aí ela nunca se converteu, e aí ela não está salva.